Oi, estamos voltando para anunciarmos a reprodução de uma live especial. Equilíbrio espiritual na pandemia, com Haroldo Dutra Dias e Samuel Aguiar. Eles nos conclamam uma reflexão profunda, falam sobre a pandemia, falam sobre o momento atual que estamos vivendo, a necessidade de refletirmos sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, o que estamos fazendo e o que devemos fazer. Vamos à live. Então, eu estava descrevendo que o quadro da transição planetária, ele é um quadro de conflito, porque os espíritos que estão encarnados, eles trazem muitas dificuldades, eles trazem uma tendência à violência, uma tendência ao desequilíbrio íntimo, espiritual, e isso produz muitos confrontos, muitos conflitos, não só na política, na economia, mas também na vida social, na vida familiar. E nós não podemos, então, alimentar falsas expectativas. Não dá para esperar de um pé de limão que ele nos ofereça frutas doces e suaves, né? E suaves. Um pé de limão, ele dá limão. Então, esse é o momento que a gente vive, esse é o tempo que nós vivemos. Agora, há um elemento, Samuel, muito sério, porque ao longo de muitos séculos a humanidade alimentou um paradigma materialista. Então, as pessoas, durante muitos e muitos séculos, cultivaram a ideia de que o túmulo é o fim de tudo e de que a única vida que existe é a vida biológica, a vida corporal. E isso produziu nas pessoas um verdadeiro pânico da morte. Então, o que tem acontecido? Nós não nos preparamos para lidar com esse fato da vida que é a morte. Né? E a morte é uma realidade na vida de todos nós. Da mesma maneira que nós tratamos do nascimento, nós precisamos nos preparar e lidar, porque a vida corporal ela é uma viagem com início, meio e fim. E o que acontece? A sociedade materialista, com a pandemia, ela está sendo constrangida a olhar face a face, a olhar de muito perto para a morte. E isso tem produzido nas pessoas uma alta carga de ansiedade, de angústia, de medo, de pânico, porque elas estão sendo obrigadas a encarar a realidade da morte, que é uma realidade para nós todos, né? Para nós todos. A única certeza que nós temos da vida corporal é de que ela vai ter fim, seja com Covid, seja de outro momento, né? Então, nesse momento, nós precisamos cultivar certas estratégias de preservação do nosso equilíbrio espiritual. E, nesse sentido, a espiritualidade e a religiosidade, ela é muito, muito, muito bem-vinda. Há, inclusive, pesquisas acadêmicas revelando que as pessoas que possuem um grau de espiritualidade e de religiosidade, elas lidam melhor com os desafios e com as angústias da vida. Há até um nome técnico para isso, eles chamam de coping espiritual religioso. Coping é definido pela psiquiatria como o conjunto de estratégias que o indivíduo usa para lidar com a crise, para lidar com a dificuldade, para lidar, inclusive, com a morte. Então, se a pessoa possui uma base espiritual, religiosa, mas não é externa, não é frequentar templos, não é seguir dogmas, nós não estamos falando de religião externa, nós estamos falando de algo do coração da pessoa. Então, se ela não cultiva isso, ela vai encontrar muita dificuldade de lidar com essa pandemia. Né? Porque ela começa primeiro a ficar muito ansiosa, muito angustiada, e ela entra num loop e não consegue mais sair. Então, isso tem acontecido aos milhões, aos milhões. O aumento do uso de ansiolítico, de antidepressivos, de remédio para dormir, o aumento de surto, o aumento da violência doméstica, o aumento do conflito na família, entre os casais. Isso tudo tem sido aí algo que está
aumentando, que está se intensificando com a quarentena. Então, é importante que a gente retome práticas de espiritualidade e religiosidade. Por exemplo, uma leitura de um livro edificante, uma leitura onde a gente dá uma arejada na mente, dá uma arejada na cabeça, pensa coisas novas. É importante a gente cultivar a oração, porque a oração ela traz um conforto, ela traz um alento, ela como que reabastece a nossa alma. Práticas também de meditação, em que a pessoa silencia, acalma o coração, em que ela busca serenidade. Ou seja, a quarentena está convidando a humanidade inteira a melhorar a sua qualidade de vida íntima. Porque nós estamos educados e treinados a melhorar a nossa qualidade de vida externa. Então, todos querem ter uma casa, todos querem ter uma casa confortável, todos querem ter uma vida material confortável, mas muito pouco se fala de uma qualidade de vida interna. E o que acontece? Se a pessoa não está bem, se a pessoa por dentro, se ela não está bem, não adianta ela ter nada fora. Ela não vai conseguir usufruir. Se ela não tiver dentro dela, no coração dela, não tiver equilibrado, não adianta. Não adianta dinheiro, não adianta estabilidade, não adianta relacionamento, não adianta nada. Né? Porque se por dentro ela está desestruturada, é como uma casa edificada sobre a areia, ela vai cair. Em algum momento ela vai trincar e vai desabar. Né? Então a gente precisa voltar a pensar e voltar a cultivar a nossa vida interior. Né? Então uma pessoa estruturada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está bem consigo mesma, uma pessoa que cultiva o seu íntimo, ela tem condição de viver uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, ela trabalha melhor, ela convive melhor. Então, esse é o grande chamado, né, Samuel? É Eu acho que verdade. esse é o grande chamado da pandemia, para todos nós. Haroldo, e mesmo as pessoas que têm toda uma vivência religiosa, que têm tido esse cuidado com a sua parte espiritual pela prece, pela leitura, mas que devido a conflitos familiares que estão se exacerbando, porque antes ou não se enxergavam certas coisas, ou agora eles até pioraram, porque às vezes em casa só um está cuidando dessa parte espiritual, enquanto outros ainda estão noutro momento, noutras vivências. Qual é a orientação aqui, o pensamento que você traz nesse momento para essas pessoas que já estão tentando, mas continuam enfrentando muitas dificuldades e não estão, por sua vez, ou acham que não estão logrando êxito? Porque em si, o que eu gostaria de te pedir é que deixasse claro para as pessoas que às vezes as coisas não são como um bolo que a gente prepara, põe para assar e daqui a alguns minutos está pronto e já se tem o resultado. Quando se trata de emoção, quando se trata de educação da alma, isso leva um pouco mais de tempo. E aí, me corrija se eu estiver errado. Isso mesmo, isso mesmo. Assim, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa tentar, né, Samuel? Primeiro é o seguinte, quando a gente fala aqui em desenvolver espiritualidade e religiosidade, nós estamos falando de uma religiosidade intrínseca. Porque as pesquisas demonstram, né, que as pessoas que têm uma religião puramente externa, vai só na casa espírita, ou na igreja, ou no templo, se aquilo é uma coisa puramente exterior, essas pessoas costumam, quando elas vivem um estresse, quando elas vivem uma dificuldade, elas costumam ser as que mais desesperam, as que mais perdem a estrutura. Então, uma religião puramente aparente, puramente exterior, ela é uma casa edificada sobre a areia. Quando vem a tempestade, vem o vento, ela cai e olha que ela cai
ela cai de uma maneira muito mais drástica e dolorosa do que uma pessoa que não tem crença nenhuma. É verdade. Por quê? Porque a pessoa se apegou a algo fantasioso, não é? Ela fingia que estava cultivando uma religiosidade, né? Então, para não falar da religião de ninguém, eu vou dar um exemplo com a doutrina espírita, que nós somos espíritas, né? Então, se a pessoa vai só tomar passe, só ouvir palestra, só frequentar a casa espírita, mas ela não edifica algo interior, nesse momento, o que nós temos de espíritas surtando, olha, é uma quantidade assustadora. Muito grande. Muito grande. Então, nós precisamos retomar aquele conselho que o Emmanuel nos dá no prefácio do livro Nosso Lar. E que eu já vi muito espírita criticando porque não compreendeu. O Emmanuel fala assim, ó, em verdade nós precisamos muito do espiritualismo e do espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque não basta uma religião exterior, não basta o espiritismo por fora, se eu não conseguir colocá-lo dentro do meu coração. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que eu estava no início da minha fala. Nós estamos em uma transição planetária, então não dá para alimentar falsas expectativas. A gente não pode imaginar que você vai começar a fazer alguma coisa e em uma semana você vai ter um resultado. O que você vai mudar os seus familiares, vai mudar as pessoas com uma conversa ou com uma palestra que a pessoa assiste. Não é assim que funciona, né? As mudanças, as transformações da alma, elas demandam muito tempo. Porque não é só mudança de pensamento, é mudança de comportamento. Né? E mudar comportamento não é fácil. Mudar comportamento exige estratégia, exige construção de hábito, exige paciência, tolerância, porque quando a gente está construindo um hábito novo, nós erramos, a gente volta para o hábito passado, a gente tem recaídas. Esse é o processo natural. Então, se nós alimentamos falsas expectativas, se a gente começa a querer resultados imediatistas, a pessoa vai se frustrar enormemente. E qual que é o problema disso? A pessoa que alimenta falsas expectativas, quando ela se frustra, ela volta para o padrão antigo. Ela volta para o comportamento antigo. Né? Então, esse é o problema da falsa expectativa. Então, nós temos que ter expectativas realistas. O progresso é lento, ele é demorado, e ele se faz com muito trabalho, com muita disciplina, mas também com muita paciência, com muita compaixão, com muita indulgência, com muito perdão. Né? Se nós começarmos a levar tudo a ferro e fogo, nós não conseguimos a transformação espiritual desejada. É verdade. Agora, Haroldo, eu estava naquela reunião do Conselho Federativo Nacional, na FEB, que tivemos ali a grata satisfação de ter você conosco, numa reunião, após as reuniões, conversando sobre o sermão profético. Acho que você lembra disso, lá em Brasília. A gente conversou um pouquinho antes, e eu estava muito atento ali, ao lado do nosso então presidente da federação à época, o coronel Lucimar, que você deve lembrar também, porque te trouxe ao Congresso, né? E eu lembro bem de você fazer uma colocação assim, que haveriam momentos em que conseguiríamos observar melhor, porque sentiríamos melhor aquilo que Jesus diz ali, mas que não poderíamos fixar em apenas um único instante. Então, eu pergunto assim a você, nós poderíamos dizer que esse momento que nós estamos vivendo agora, a exemplo de outros momentos que a gente viveu na história da humanidade, que foi marcando transições, que foi depurando, nós estamos vivendo algumas
daquelas coisas que estão previstas, ditas por Jesus no sermão profético de Marcos? Eu particularmente, Samuel, eu acho que nós estamos vivendo integralmente o sermão profético. Né? Porque o que aconteceu? A maioria das pessoas, quando abria o Evangelho, abria a Bíblia, eles faziam uma leitura literal. Literal. Então, o que as pessoas estavam esperando? Elas estavam esperando cataclismos da natureza. Né? Uhum. Então, as pessoas faziam uma leitura ao pé da letra do texto evangélico e eles estão aguardando maremoto, estrela caindo na Terra, planeta chocando, meteoro, não é? Como se isso fosse transição planetária. Né? E, no entanto, nós já tínhamos sido avisados, já está lá no livro A Gênese, em vários textos da codificação, que a transição planetária é um fenômeno moral. Né? Aqueles cataclismos lá, eles acontecem dentro das pessoas, e agora nós estamos vendo isso. A gente está vendo isso. Né? Todos aqueles acidentes descritos lá, agora a gente está entendendo que aquilo era um símbolo, que aquilo era uma metáfora para a desestruturação que o ser humano ia viver. Né? Então, hoje, quando você liga um jornal e você vê uma reportagem, você vê a política, você vê a economia, claro, está visível uma catástrofe. As pessoas não sabem nem conversar. As pessoas não sabem nem se comunicar. Então, realmente está um terremoto, é um maremoto mesmo. Mas não é fora, é dentro. É dentro. Então, nós estamos todos em casa, numa quarentena, e vivendo os momentos mais desafiadores das nossas atuais existências, né? É verdade. E o que está acontecendo fora? Então, está todo mundo dentro de casa, né? A maioria, né? Tirando os que trabalham em atividades essenciais, tirando os deslocamentos, está todo mundo em casa. Né? Estão vivendo um pânico generalizado. Quem está dentro não é para sair, quem está fora não é para entrar, porque senão vai contaminar. O que está acontecendo fora? Então, vocês estão aí no litoral, o mar está bonitinho. Não tem nenhum problema com o mar. Né? É verdade. As estrelas estão tudo no lugarzinho perfeito, não tem nenhum vulcão em erupção. Então, agora nós estamos verdadeiramente entendendo o que Jesus diz. Uhum. Agora, realmente, nós estamos entendendo de verdade as lições do Evangelho. É uma oportunidade, né? É a grande oportunidade. Nós estamos tendo uma aula prática do que é sermão profético. É isso. Agora, estamos vendo literalmente. Mas o Cristo predisse como seriam os tempos, mas ele deixou orientações. é verdade. Ele deixou orientações. Ele instruiu. Ele narrava um determinado aspecto da situação e ele deixava um conselho. Então, agora é o momento de nós transformarmos esses conselhos em vida, em hábitos, em conduta. E esse é o desafio. Esse eu acho que é o maior desafio. Né? É verdade. Eu me lembro de uma frase do Francisco de Assis, quando ele reúne lá os freis da ordem franciscana, então fala para ele, olha, agora se espalhem e saiam por aí para pregar o evangelho, e se for preciso, usem palavras. Muito Não é? bom. Não, agora é isso, né? Agora é o momento de viver o evangelho em silêncio. O evangelho é vida, o evangelho é comportamento, o evangelho não é palestra. Haroldo, tem um amigo comum a nós, inclusive a vários que estão assistindo agora, que é o Vinícius Lousada, lá do Rio Grande do Sul, que está fazendo uma pergunta aqui. As perguntas... Um abraço para o Vinícius, meu querido amigo. Querido, fizemos uma live juntos aqui outro dia pela Rádio Ismael também, estudando
o Kardec, aquele texto em Obras Póstumas, Igualdade, Liberdade e Fraternidade. Mas ele está dizendo aqui, ó, boa tarde, Haroldo e Samuel, forte abraço. Aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pergunta, caro irmão Haroldo, que mensagem você daria às pessoas que estão lidando com a dor da perda de entes queridos por conta desta pandemia? O que nos cabe como espíritas nesta hora ante ao sofrimento dessas pessoas e o que não cabe? Hoje é dia do pedagogo, viu, Haroldo? Ele quer comemorar esse dia, eu também sou pedagogo, Que coisa. Parabéns. com essa pergunta. Parabéns a todos os pedagogos, a Obrigado. todos os professores, a todas as professoras, que mesmo não recebendo o reconhecimento do mundo, exercem essa profissão magnífica, extraordinária. Eu que estou sempre estudando, estou sempre fazendo um curso, né? E sou muito grato aos professores e às professoras. E nossos parabéns de carinhoso, né? Do coração, do fundo da alma. Olha, essa pergunta do Vinícius é fantástica, porque ela nos leva a refletir sobre o que significa a expressão consolador prometido. Por que os espíritos disseram que a doutrina espírita é o consolador prometido? Então vamos por eliminação. O espiritismo é o consolador prometido porque ele tira a dor? Acredito que não. Então, alguém que perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa que ama, a dor não vai ser tirada. A dor da perda é uma dor real. E o Chico Xavier dizia que saudade é uma dor daqui e de lá, nos dois planos da vida. Não sente saudade quem ficou e sente saudade quem partiu, quem foi. Então, não é conversa, não é palestra, não é livro que vai afastar a dor da perda de um ente querido. Essa dor, ela não vai ser afastada. Essa dor, ela vai permanecer. Dói, mexe com a gente, é uma ferida, essa ferida cicatriza parcialmente, mas ninguém tira essa dor. Bom, se a dor não é afastada, o que é o Consolador prometido? O Consolador, ele não tira a dor, ele tira o desespero. Dor é uma coisa, desespero é outra. Então, alguém que perdeu um ente querido, ele vai sentir a dor. E essa dor, ela só vai acabar o dia que os dois se reencontrarem na pátria espiritual. O dia que houver o reencontro. Aí a dor cessa. Em parte, né? Porque fica sempre a cicatriz da memória. Agora, o desespero é quando eu mergulho no conteúdo, na luz do ensino espírita, e eu compreendo que eu sou imortal. Quando eu compreendo a imortalidade da alma, quando eu compreendo a justiça divina, quando eu compreendo a lei de causa e efeito, as leis que regem a evolução espiritual dos seres. Quando eu compreendo isso, o desespero vai embora. Porque eu começo a alimentar uma esperança embasada, uma esperança real, uma esperança que tem fundamento, que é a esperança que está embasada na certeza da vida após a morte, na certeza da imortalidade da alma. Nosso papel não é ficar fazendo para uma pessoa que perdeu um ente querido, não é ficar falando no ouvido dela, fazendo discurso. Não é isso. É oferecer o ombro amigo, oferecer a escuta caridosa,
apoiar, amparar, mas transmitir para essa pessoa a certeza da imortalidade, para que ela não possa, para que ela não se entregue ao desespero e para que ela aprenda a lidar com essa dor que vai acompanhá-la para o resto da vida. Muito bom. Nós temos várias manifestações, Haroldo. Tem gente assistindo a gente em vários lugares do mundo. Teresina, Parnaíba, o pessoal em Osasco, Umuarama, no Paraná, Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Caicó, no Rio Grande do Norte. Muita gente que... Ribeirão Preto, Picos, uma cidade aqui do Piauí. Muita gente que tem um carinho grande por você. A nossa Marluce Ferreira, lá de Maceió, também está com a gente. Saudade de Maceió, esse ano não pudemos ir lá, né? A pandemia não deixou. A quarentena não deixou. Aí, esse é, inclusive, o mote da minha próxima pergunta para você. Como lidar com a frustração daquilo que não foi possível realizar, que estava nos planos como muito importante na vida de pessoas ou de instituições. E instituições também são as pessoas que a fazem, e que aquilo está provocando uma frustração que está magoando mesmo, chateando mesmo. Alguns perderam pessoas, e isso é muito mais grave, mas alguns outros perderam, Haroldo, a possibilidade de realizar sonhos que alimentam há muito tempo. E eu queria pedir a tua fala nesse sentido. Tem uma frase, uma lição, Samuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem assim, ela é muito doce, mas ela é ao tempo muito forte, muito intensa, que é uma mensagem intitulada Obediência e Resignação. E o Espírito diz assim: a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Então, esse momento que nós estamos vivendo é o momento do consentimento. Se nós ficarmos brigando com a realidade, primeiro que nós vamos perder. Que a realidade ela é maior e a realidade ela é mais forte do que todos nós. A realidade ela expressa a vontade divina no universo. Então a realidade reflete as determinações do Altíssimo para todo o universo criado. Então não adianta brigar com a realidade. Quando chega o momento de alguém desencarnar, vai desencarnar. Não adianta lutar com isso. A hora que chega o seu momento, chegou, você vai desencarnar. Quando chega o fim de um ciclo, chegou ao fim. Não adianta lutar com isso. Vocês que moram no litoral sabem muito bem isso. O dia que é maré cheia, é maré cheia. Não adianta você socar a parede, não adianta esbravejar, não adianta ficar mal-humorado, não adianta ficar com raiva. O dia da maré alta é dia de maré alta. E o dia da maré baixa é dia de maré baixa. Então, consentimento, aceitação, né, é algo vital para a vida de um encarnado. Nós encarnados, se não desenvolvermos a aceitação, o consentimento, nós vamos viver constantemente frustrados. Eu diria que diariamente frustrados. É preciso aprender a aceitar. Agora, a aceitação, o consentimento, ela tem duas vertentes. Tem a aceitação da razão, que é a obediência, que é mudança no orbe terreno. Vamos compreender isso, entender. Ir lá nos textos, ler, estudar. Para quê? Para que a nossa razão compreenda e para que a nossa fé seja raciocinada.
Mas não basta entender. É preciso compreender. Compreender com o coração, com o sentimento. E isso é a resignação. É quando eu entrego. Eu entrego. Aí eu tinha um plano, realizou? Entrega para Deus. Espera. Espera. O Criador enxerga muito mais e muito mais longe do que qualquer um de nós. Precisa entregar. A gente precisa aprender a confiar. Confiar não é acreditar. Acreditar é muito fácil. Acreditar em Deus é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é confiar nele. E o que é confiar? Está frustrado? Confia. Entrega para Deus. Entrega. Entrega. Você pode fazer alguma coisa? Posso. Então faz. Se você puder fazer alguma coisa para mudar, faça. Ah, mas eu não posso, não tem nada que eu possa fazer. Então entrega, confia. Confia. Se você já fez tudo que você podia, agora é o momento de aguardar Deus fazer a parte dele. É isso aí. Esse é o desafio. Não é fácil. Mas nós precisamos desenvolver essa aceitação. Aceitação da razão e aceitação do coração. Quando a gente faz isso, a nossa fé fica raciocinada. Porque ela vai envolver o coração e a razão. Haroldo, tem uma pergunta vinda de São Paulo que me parece muito oportuna. Até porque nós falamos há pouco sobre o Dia do Pedagogo. Equilíbrio espiritual no que tange às crianças. Tem delas que já não suportam mais essa pandemia, a distância da escola. Algumas estão tendo aulas virtuais, estão tendo atividades, mas mudou bruscamente essa rotina. Os pais estão precisando se reinventar, alguns não estão conseguindo, e é muita energia, é muita força. E aí eu queria aproveitar que essa pessoa fez essa pergunta para incrementar aqui e perguntar a você que sugestão você traz, que orientação você traz, você que também é pai e sabe que é barra. Quando, eu tenho um lá em casa de 6 anos, completou agora, que não é moleza. Toda hora quer uma coisa e a gente não dá conta. O que você traz sobre isso, meu irmão? Eu acho que essa é a grande lição da quarentena. Eu vou só fazer um paralelo aqui para a gente poder compreender, né? Sim. Tem uma lição de Emmanuel que está no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde o Emmanuel faz uma avaliação sobre a queda do Império Romano. Então, o Emmanuel diz explicitamente que as forças espirituais que dirigem a nossa evolução aqui no planeta Terra deliberaram que precisavam desativar o Império Romano. Porque o Império Romano havia se tornado um câncer, um tumor, um foco de desmandos no poder, na sexualidade, um foco de desequilíbrio no planeta. E que então as forças superiores, sobre o comando do Cristo, determinaram que o ser humano fosse reconduzido à vida rural, à vida simples do campo. E aí veio o feudalismo. Então, Emmanuel narra isso lá, né? Acabou culminando com a Idade Média, o feudalismo, em que os seres humanos foram constrangidos a voltarem para o campo ali, para a lida com a natureza, para equilibrarem as suas emoções. Bom, fazendo um paralelo, porque nós precisamos aprender com a história, eu acho que a quarentena é uma deliberação do alto que determinou que os encarnados voltem para os seus lares. Voltem para os seus lares. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo umas coisas que são tragicômicas, né? Tem uma dose de humor e uma dose de tragédia. Por exemplo, eu tenho alguns amigos me ligam, né, e dizem assim, Haroldo, que coisa curiosa essa quarentena. Eu tenho 20 anos de casado, eu nunca convivi tanto com a minha esposa. Não é? Eu nunca passei tanto tempo com a minha esposa, tá uma loucura.
Aí a pessoa fala, eu nunca passei tanto tempo com meu marido, achei que eu conhecesse, sou casado há 30 anos. Então, intensificou a convivência, né? Muitos pais nunca passaram tanto tempo com os filhos, né? Eu tenho visto alguns testemunhos, né? Mãe dizendo assim, meu Deus, agora eu não critico mais a escola. Nunca mais vou criticar os professores, porque meus filhos não são fáceis. Então os pais criticavam, né? Às vezes super protegiam os filhos, achavam que é sempre a escola, os professores estavam errados. E agora estão tendo que conviver 24 horas com os filhos, estão vendo aí o que é o desafio de uma criança, o que é a energia que as crianças têm, né? Então, preciso primeiro compreender que essa é a nossa lição. Foi dada uma ordem superior para que todos nós nos voltássemos para dentro de casa. Qual a finalidade disso? Primeiro, autodescobrimento, mergulho interior. Segundo, fortalecimento dos laços familiares, porque a família estava se desestruturando no mundo inteiro. No mundo inteiro. E é tudo, incluindo famílias espíritas. Incluindo famílias espíritas. Né? As famílias estavam se desestruturando. E aí veio esse chacoalhão. Então, essa é a nossa equação. Esse é o nosso desafio. Essa é a prova que nos foi dada para que a gente possa aprender resolvendo as questões. Né? Então, ajuda muito não brigar com essa situação. Aceitar essa situação ajuda muito. Ajuda muito. O que ajuda muito também? Ajuda muito não ficar criando expectativas falsas. Né? Expectativa de que a rotina vai ser a mesma, expectativa de que o horário vai ser o mesmo, expectativa de que a vida vai ser como era, porque não vai. Não vai. Então a gente precisa abrir o coração e abrir a mente para uma nova rotina, para soluções criativas, não é? E a gente precisa intensificar as relações, resolver as pendências, conversar, abrir o coração, colocar os problemas na mesa, não é? Buscar o culto do Evangelho no lar, buscar o amparo espiritual, não é? E mergulhar na situação, né? Como se diz, você saiu de casa, caiu uma tempestade, não adianta, entrar na chuva para molhar, não é? Então a gente tem que abrir a disponibilidade, se adaptar, encontrar soluções criativas, porque gastamos muita energia resistindo às coisas. Quando a gente fica resistindo às situações, a gente gasta muita energia. E uma energia que é necessária para você enfrentar a situação. Né? Então, o melhor é não resistir. Pula na piscina, molha e vive a experiência. Passa por ela. Né? Passa por ela. Para que a gente aprenda aquilo que a experiência tem a nos ensinar. Eu penso que basicamente, essas são as linhas centrais, sabe, Samuel? Entenda. Haroldo, o tempo começa a nos apertar. Isso, Tem muita gente aqui mandando muito carinho, mas tem dois assuntos que eu queria te pedir a caridade de ainda tratar conosco. Um deles é porque já surgiu mais de uma vez aqui, inclusive com uma pergunta muito interessante da Elíada Barros, lá de Jacareí, em São Paulo, é sobre a solidão, não é? Ela trabalha na linha de frente do Covid, porque é profissional de saúde. Aliás, hoje também é dia do técnico em enfermagem. Os nossos parabéns. Mas, mesmo assim, ela se sente sozinha, porque quando volta para casa está sozinha. E o que mais pega para ela e para outras pessoas que estão comentando aqui é lidar com a solidão. E eu queria aproveitar isso para te perguntar também, já que
a boa parte da plateia aqui é espírita, acerca das influências espirituais que recebemos, que temos recebido nesse instante de fragilidade do equilíbrio emocional. Olha, Samuel, isso é uma questão desafiadora mesmo. A solidão, ela é uma prova. É uma prova. Então não é um oásis. Ela é um deserto. Ela é uma prova. Então isso significa que ela tem algumas lições duras, mas sensacionais para nos ensinar. Eu acho que a primeira grande lição é a do mergulho interior. Então, a solidão, ela nos ensina a nos conhecer, a mergulhar dentro de nós mesmos, e ela nos pede uma coisa, eu acho que é uma grande lição da doutrina espírita. No fundo, ninguém está só. Porque nós estamos cercados sempre de companhias espirituais e pelos fios do pensamento, todos estamos conectados uns aos outros. Todos estamos conectados. Então, quando a gente compreende isso nos dá um alívio. Nos dá um alívio. Porque você percebe que você não está sozinho, você percebe que está amparado, você percebe que tem almas queridas que estão velando, nos acompanhando e cuidando amorosamente de nós. E percebemos também que pelos fios do pensamento nós estamos conectados. Então, essa compreensão de que todos estamos profundamente conectados, ela é o grande antídoto para a gente lidar com a solidão. Mas existem outras estratégias também. Hoje nós vivemos num mundo tão tecnológico, existe tanta gente precisando de uma palavra amiga, e nós temos os recursos tecnológicos. Por quê? Por que não nos aproximarmos? Por que não utilizarmos essa tecnologia para levar uma palavra amiga, para escutar, para, de certa forma, minorar essa solidão? Então, um grande antídoto também contra a solidão é a caridade. A gente precisa buscar alguma atividade no bem, onde a gente possa utilizar os nossos talentos e os nossos potenciais para minorar a dor dos outros. Quando nós estamos numa tarefa, minorando a dor do próximo, a nossa solidão diminui muito, 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 muito. É verdade. Bom, gente, muita pergunta, muito comentário. A gente agradece muito a participação de todos vocês. O Haroldo vai ver daqui a pouquinho e quando tiver tempo ele vê aqui outras perguntas que podem vir como respostas em lives futuras no canal dele. Infelizmente não temos mais tempo para ler. E Haroldo, é uma alegria indescritível para o meu coração e de todos que fazemos aqui a Rádio Ismael, termos conseguido um espaço numa agenda tão disputada quanto a sua. Muito obrigado por ter trazido esses esclarecimentos. Eu queria colocar a Rádio Ismael à sua inteira disposição para outros trabalhos, para outras oportunidades. Obrigado, viu, Samuel? Eu que agradeço. Mando um abraço para esse público maravilhoso, para todos que nos acompanham aqui. E desejo muita paz mesmo, muito equilíbrio espiritual e que todos tenhamos a certeza, nós vamos passar por isso, vamos vencer, vamos sair vitoriosos, mais fortes e melhores. Isso eu tenho certeza.
certeza, a gente vai enfrentando cada dificuldade, viu, Haroldo? Oh, A rádio, nessa pandemia, começou aí o trabalho de fazer as lives para ajudar, né, as pessoas com a programação espírita. Vem uma queda de energia, queima o computador principal, queima equipamentos, e a gente está aí pedindo a ajuda dos amigos para fazermos essa corrente do bem e conseguirmos manter a programação no ar para a gente não parar. Muito obrigado, muita paz para o seu lar, para a sua família toda. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Que vocês tenham uma boa quarta-feira, um bom final de quarta-feira. A Rádio Ismael daqui a pouco tem um programa musical com a Terezinha Veras. E às 20 horas tem o programa Evolução em Dois Mundos, com Francisca Portela, um estudo da obra de André Luiz pela psicografia do Chico. Oh, que maravilha! Maravilha o programa. A Francisca também é ótima, viu, Haroldo? Você precisa conhecer. Qualquer dia desse, vamos interagir o Evolução em Dois Mundos com você, trazendo algumas explicações, tá bom? A obra é maravilhosa, viu? Ah, que legal. Haroldo, beijo no teu coração, muito obrigado. Piauí Espírita, o Brasil Espírita tem muito carinho, muita gratidão por você, meu irmão. Obrigado, Samuel. Fica com Deus. Um abraço para todos. Obrigado. É isso, gente. A técnica do Felipe Fontinelli, a produção da Ivana Fontinelli. Eu deixo aqui também o meu abraço. Muito obrigado a todos vocês e não deixa de ajudar a Rádio Ismael. Aponta aí a sua câmera e doa aquilo que você puder. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Beijo no seu coração.